Vamos começar agora a nossa aula sobre números racionais. Pergunto-lhes: vocês já estudaram números naturais? Sim. Quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, vai para o infinito. É isso ou não é? Vocês estudaram os números inteiros? Sim. Quais são os números inteiros? Todos os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e os seus negativos, não é isso? Menos 1, menos 2, menos 3. Sim ou não? Pois é. Agora que você já estudou os números naturais e inteiros, está na hora de aprender os números racionais. Agora a giripoca vai piar. Agora a porca vai torcer o rabo. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é o que são números racionais. E aí quando você lê no seu livro, ele está dizendo assim, ó, número racional é o número que pode ser escrito na forma A sobre B, com A e B pertencendo aos números inteiros e B sendo diferente de zero. Não está isso no livro? Outros livros diz assim, ó, com A que pertence aos números inteiros e B que pertence aos números inteiros sem o asterisco. Está escrito isso, não está? Só, galera, que tem um detalhe. Vocês já sabem a definição. Ah, então os números naturais são os números que podem ser escritos na forma de fração, em que o numerador é um número inteiro, o denominador é um número inteiro, mas não pode ser zero. Tá, mas o que isso quer dizer? Vamos entender melhor sobre isso daí? De um modo mais fácil, você vai entender que números racionais, presta atenção, são todos os números inteiros acrescentando um tipo de número. Sabe que tipo de número é esse? O número decimal. Quando você estudou números inteiros, vê se você lembra disso. Esse número é um número inteiro? É. Esse número é um número inteiro? Não, por quê? Porque ele tem um quebradinho, ele tem um número depois da vírgula, não é isso? Então, gente, esse número ele não é inteiro. Agora a gente pega esses números decimais, coloca ele nos números inteiros e ele agora passa a se transformar no outro número, que são os números racionais. Então vamos lá, para entender melhor. O que são números racionais? São todos os números inteiros mais os números decimais. Isso ficou claro? Tá legal ou não tá? Então, presta atenção nesse detalhe. Eu disse que número racional é o quê? Todos os números inteiros mais os números decimais. E aí vem a pergunta, será que todo número decimal é racional? Não. Então presta atenção. Número racional são todos os inteiros mais os decimais, é ou não é? Mas não é todo decimal que vale. Tem número decimal que não é racional. E se não é racional, ele é o quê? Se uma pessoa não é feliz, ela é o quê? Infeliz. Se o número não é racional, ele é irracional. Certo? Mas nós não vamos aprender racional agora. Vamos aprender racional agora. Então, presta atenção. O que são números racionais, galera? Todos os números inteiros? Mais os números decimais. Certo? Perfeito. E agora presta atenção numa coisa bacana. Se liga aqui, hein? Esses números racionais, eles podem vir na forma disfarçada. Presta atenção aqui. Mas nós já vimos isso aqui também em números naturais, tá? Em números inteiros. Olha essa fração. Está disfarçada, né? Quanto que vale essa fração? Presta atenção, hein? 4 dividido por 2. 2. Então, essa fração vale 2. E aí eu te pergunto, 2 é um número racional? Ele é natural? Se ele é natural, ele é inteiro. E se ele é inteiro, ele é racional. É ou não é?
Então, se 2 é racional, essa fração também é racional. Essa fração ela é natural, inteiro e racional. Sim ou não? Agora presta atenção nessa daqui. Isso aqui é 1 dividido por 3, que vai dar 0,3333 e nunca acaba. Esse número aqui é um número natural? Não, porque tem vírgula e número aqui, não é isso? Certo, não é natural. Mas é inteiro? Não, porque tem esses quebradinhos aqui, concorda? Não é inteiro. Mas é racional? É racional, porque tem vírgula. É o número decimal. É uma dízima. O que é número racional, gente? É o número inteiro mais qual? Os números decimais. Esse número decimal não é. Então, se ele é um decimal, esse número é racional. Então, essa fração é racional. Tudo bem até aí? Isso ficou claro? Agora, presta atenção. Quando o número vier disfarçado de uma fração, presta atenção, hein? Você tem que se preocupar em descobrir que número é esse, que valor é esse, para saber se ele é natural. Concorda? Por quê? Porque se esse número der uma vírgula, e esse número a gente sabe que vai dar uma vírgula, porque embaixo é maior do que em cima. Então vai dar 0, alguma coisa. A gente tem que preocupar com o número disfarçado quando a gente quiser saber se ele é natural ou inteiro. Mas atenção para a dica. Para saber se ele é racional, não precisa se preocupar. Por quê? Porque todas as frações são racionais. Sim ou não? Claro, claro. Sempre tem exceção, né? Olha o que está escrito aqui. A sobre B é uma fração. Eu não disse no começo que o número racional tem que ser escrito na forma de uma fração? Ora, veja, então isso é uma fração, não é? Então é racional. É legal ou não é? Mas atenção, existe uma regra. Bate o olho nessa fração. O numerador é o número inteiro? É. O denominador é o número inteiro? É. Então, olha o que está dizendo. A, que é o numerador, tem que ser o número inteiro. B, que é o denominador, tem que ser o número inteiro. Olha que legal. Esse é o número inteiro? Esse é o número inteiro? Então eu posso garantir, essa fração é racional. Só tem que tomar um cuidado, né? Qual é o cuidado? Olha só. É uma fração. Mas olha só, aqui é um número inteiro? É. E aqui também é um número inteiro. Mas o A pode ser qualquer número, até o 0 pode. Mas o B tem que ser o número inteiro e tem que, número inteiro. E não pode ter qual? O 0. Isso ficou claro, galera? Então presta atenção. Aqui é o número inteiro? É, mas é 0. Então isso aqui não é um número racional. Isso ficou claro? Então isso que está querendo dizer, gente. O número racional, ele é escrito numa fração e o de cima tem que ser inteiro, o de baixo tem que ser inteiro, mas não pode ser 0. Até aqui está tudo mais ou menos bem, sim ou não? Só que presta atenção aqui num detalhe. Se liga aqui, hein? Olha esse número aqui. Ele é natural? Ele é inteiro? Ele é racional? Se ele é racional, ele pode ser escrito nessa forma. Ele pode virar uma fração. Que fração é essa? Aqui, ó. Eu posso dizer que 4 é a mesma coisa que 4 sobre 1? Então eu escrevi o 4 na forma de fração. Aqui é inteiro, aqui é inteiro. Viu? Ele é racional. Agora olha só que legal. 0,5. Eu posso escrever esse número aqui na forma de fração?
Nós vimos uma matéria que é fração geratriz. Esse número aqui, ele veio dessa fração, ó. Aqui é 5 décimos, aqui é 5 décimos. 5 dividido por 10 dá isso. Então, ó, esse número aqui pode ser escrito na forma de uma fração? Sim. Aqui é inteiro? Sim. Aqui é inteiro? Também. Então, esse número é racional. Por quê? Porque ele pode ser escrito na forma de fração. Mas a gente vai ficar fazendo isso? Não. A gente vai entender o seguinte. O que é número racional? Todos os naturais inteiros ou números com vírgula. Tá fácil ou não tá? Então vamos para a próxima.